Bom, boa tarde a todo mundo. É um grande prazer estar aqui nesta instituição tão prestigiosa. E realmente, ontem, por exemplo, eu jantei numa churrascaria. E mesmo para um argentino, eu posso dizer que não foi tão ruim assim. Mas é o máximo que eu posso dizer. Não estava tão ruim assim. Quando o Sérgio me disse que vinha também o Robert e que nós iríamos falar juntos, eu disse, vai ser um prazer estar na mesma mesa com ele, já estivemos em vários fóruns. Mas o problema é que estamos de acordo e realmente isso deixa bastante chato para o público. Então eu vou pular as partes em que realmente estamos de acordo e eu vou falar sobre uns aspectos complementares. Mas eu posso avisá-los de que em muitas questões deste tópico, realmente estamos de acordo, principalmente. Como ele disse, estamos realmente encarando um tsunami de inovações. O que acontece nesse momento presente é que está tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, as pessoas ficam confusas. Estamos falando do que exatamente? A internet, a Amazon, Facebook, inteligência artificial, a nuvem, algo muito esotérico. As pessoas hoje não têm um sentido do que está acontecendo, porque a mudança tecnológica, as inovações acontecem num lugar muito distante que não podemos visualizar. O que vemos é uma porção muito pequena e é o momento final de um processo de inovação que ocorre, digamos, no back-office. E quando tentamos entender o que está por trás, realmente é impossível de entender, porque é tanta coisa. Por exemplo, este polegar passou a ser o órgão mais importante do nosso corpo, porque com esse polegar você dirige toda essa tela. Uma criança consegue realmente usar e nós não entendemos a vasta quantidade de ciência, tecnologia e inovações que estão por trás. Mas muita gente afirma que realmente o avanço mais importante está no aprendizado pelas máquinas, e a inteligência artificial tem a ver com esse machine learning. Não vou entrar em detalhes, mas como dizia o Robert, muita gente diz que dessa vez está diferente. Eu não quero contra-argumentar, mas eu concordo com o Robert. Temos um provérbio de Eclesiastes: tudo que já foi continuará sendo e não há nada de novo por debaixo do sol. Não sei se é verdade, mas neste contexto eu acho que é uma grande verdade. E realmente eu não concordo com os pessimistas. E o que me enfurece, no caso deles, é que eles têm essa longa história de estarem enganados. Por exemplo, o Malthus, por exemplo, e aquele nome da economia, por exemplo, a ciência sóbria, a ciência tétrica E como um relógio quebrado 2 vezes ao dia, você tem razão. Então, não vou falar mais sobre isso. A primeira pergunta importante é: será que a inteligência artificial e a aprendizagem de computadores é uma tecnologia genérica ou geral? Será que pode crescer e ser muito grande? Então, antes de perguntarmos se vai substituir 90% dos empregos, mas o que eu quero enfatizar é que eu não estou aqui para
passar profecias. A leitura da bola de cristal realmente é algo muito difícil, então não vamos fazer um exercício de futurologia. Eu quero perguntar sobre o papel da política, no sentido de política econômica. O que devemos fazer como sociedade perante o que sabemos sobre hoje, e não sobre, por exemplo, o futuro distante. Então, GPT significa tecnologia de propósito geral. Essas tecnologias são coisas muito grandes, como, por exemplo, máquina a vapor, eletricidade, semicondutores. Olhando para trás na história, foram tecnologias que realmente revolucionaram a economia ao longo de muito tempo. Como dizia Bob, quais são as características dessas grandes tecnologias? Estão em todo lugar, permeiam tudo e são usados por todos. Por exemplo, a locomotiva a vapor, realmente, ou na verdade o motor a vapor transformou a indústria como um todo e os transportes, como, por exemplo, ferrovias, até mesmo carros, veículos a vapor e navios e tudo. Realmente isso é algo que é pervasivo, que permeia tudo. Também o motor a vapor gerou eletricidade. Realmente, esse é uma tecnologia universal. Então, como é que é a universalidade? Se pode atingir esse estado ou não. Em segundo lugar, precisa ter o potencial de melhorias continuadas. Por exemplo, se o motor de vapor tivesse permanecido como na sua invenção por Watt e Boulton, não teria ido muito longe, mas foi indo se melhorando. E, em terceiro lugar, quando era necessário adotar a eletricidade ou a máquina a vapor, não era simplesmente colocar no lugar, substituindo o que era antigo. Não, isso não faz diferença. O que faz sim a diferença é quando a própria adoção dessa tecnologia universal muda o jeito como as coisas são feitas. Aí se torna algo revolucionário e afeta a produtividade. Então, devemos fazer a seguinte pergunta: será que a inteligência artificial, será que potencialmente, porque estamos no início, será que potencialmente será uma tecnologia de propósito geral? Não vou entrar em muitos detalhes, mas com relação à ampla gama de aplicações, sim, há muitas aplicações potenciais para a IA e aprendizagem por máquinas. Então, realmente podemos pensar que no futuro pode se tornar um GPT tão significativo como a eletricidade, como a força de vapor e semicondutores. Aqui eu gosto de comprovar aqueles, por exemplo, que estudam matemática. Por exemplo, vai ser muito chato se uma máquina comprova o teorema melhor que um ser humano. Isso vai ser decepcionante. Então, existe a universalidade, potencial de melhorias. É interessante. A natureza da aprendizagem por máquinas é que vai se melhorando por si só. Esse aspecto mais promissor é a chamada aprendizagem por máquinas sem supervisão. Ou seja, a máquina, ela é exposta a cada vez mais dados, ela continua percebendo padrões por si só que um ser humano não conseguia. E até como ela mesma
antes dessa exposição, também não conseguia detectar o padrão, a regularidade. Então, esse potencial de melhoria realmente tem que estar da própria natureza dessa tecnologia. E também as complementariedades da inovação. Então, sim, certamente a inteligência artificial é uma tecnologia de aplicação geral em potencial. Existe este potencial de que se torne revolucionário, tanto quanto a máquina a vapor. Além disso, eu acho que não vai mudar muito o mundo, mas não vai ser menor em seu impacto que a eletricidade ou a máquina a vapor. Mas uma das diferenças, fazendo com que o momento seja diferente do passado, são as implicações políticas e econômicas. Qualquer GPT traz a chamada disrupção. Existem ganhadores e perdedores. E sim, a economia e o tamanho da pizza cresce. Nesse processo, alguns vão perder e não vão ganhar nada. E eu criei uma frase. Como disse o Newton, por exemplo, nós, cientistas da época, enxergamos mais além porque estamos em pé nos ombros de gigantes, querendo dizer os cientistas anteriores a ele. É uma citação muito famosa do Newton. Eu disse assim, nós hoje temos padrão de vida mais alta porque estamos em pé nas costas quebradas daqueles que abriram caminho para o progresso, mas que eles mesmos não se beneficiaram dele. Pensemos, por exemplo, na condição dickensiana dos trabalhadores ao longo do século XIX e durante uma grande parte do século XX. As condições para os trabalhadores foram péssimas. Nós, seus descendentes, nos beneficiamos, mas eles não viveram para ver o benefício. E você poderia dizer, é assim que a história se evoluciona. Pena. Mas, no século XXI, era de se esperar que tivéssemos ferramentas políticas para melhorar os inevitáveis efeitos negativos dessa disrupção sobre os perdedores. Temos, por exemplo, uma rede de segurança muito maior do que há 50 anos. Isso sim. E temos uma versão do estado de bem-estar. Mas, com a nossa crença do século XXI, essas redes de segurança não vão ser capazes de lidar com grandes fluxos de trabalhadores deslocados por tecnologias. E realmente é um desafio único do nosso tempo, porque se pensemos, por exemplo, vamos deixar de lado, por exemplo, a revolução radical tecnológica e o fato do deslocamento dos trabalhadores. Mas, de qualquer forma, esquecendo isso, temos um problema simplesmente porque as pessoas vivem mais tempo. A taxa de dependência, por exemplo, o número de pessoas que apoiam uma população de velhos, de idosos, isso cria um problema em todos os países. Por exemplo, fundos de pensão, previdência, tudo é complicado. Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e o Israel. Todos temos problemas com isso. Em cima disso, se colocarmos uma nova onda de uma grande tecnologia universalizada, momentaneamente criando, mas o momento pode ser 10 anos ou 20 anos, de deslocamento de um tipo de trabalhador que, claro que haverá outros empregos criados, concordo com Robert, por causa dos efeitos que tem e também porque haverá novas ocupações. Quantas pessoas trabalham hoje no design de uma página na internet? Não existia 20 anos atrás.
Mas não são as mesmas pessoas. Por exemplo, aquele motorista do ônibus escolar, o motorista de um caminhão, eles não vão passar por uma recapacitação. Provavelmente vão se aposentar precocemente. Isso vai acrescentar, como eu estava dizendo, temos o envelhecimento. O estado de bem-estar não consegue lidar com isso, infelizmente, e é um fato. Então, o que fazer com isso? E, além disso, me lembrei, pelo menos nas democracias, eu espero que todos aqui acreditem que, como Churchill disse, a democracia é o pior sistema, exceto todos os outros. E eu concordo com o Churchill, acredito nisso. Neste momento, nesta era, existe também uma democratização das expectativas. É mais difícil hoje haver um desenvolvimento, um fato com perdedores e ganhadores, e que vamos nos esquecer dos perdedores. Problema deles. E agora os ganhadores vão curtir seu sucesso. E isso tem a ver com a disseminação da democracia. Cada vez mais pessoas estão menos dispostas a aguentar essas mudanças radicais. E ninguém vai poder convencê-los assim, seja feliz porque o tamanho da pizza aumentou. Não, isso não é bom o suficiente. E somos mais impacientes, exigimos mais do governo hoje. Há pouco tempo, quando ocorria, por exemplo, um desastre natural, o problema é seu. Mas hoje em dia, não apenas o governo tem que responder ao desastre, mas deveria ter se antecipado ao fato. E isso é bom. Somos intolerantes com o fracasso. Então, essa é a nossa realidade. Vivemos em democracias. Eu espero que continuemos vivendo em democracias. Mas é mais complicado ainda, porque o custo da disrupção não recai sobre o indivíduo apenas. Quando há uma correlação entre ser um perdedor ou um ganhador e uma divisão política, quando isso existe, a situação se torna perigosa. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas, por exemplo, a última eleição nos Estados Unidos indica isso, porque aqueles que se enxergam como abandonados por evolução do mundo, como, por exemplo, a globalização, etc. E essas pessoas se alinham politicamente como um grupo, numa direção. Isso cria tensões que são extremamente perigosas para a própria natureza da democracia. Como eu disse antes, nós não podemos nos dar ao luxo de ter grandes porções, grandes contingentes da população no subemprego, etc., e ainda vivendo mais, porque é um grande ônus sobre a economia. Qual é o corolário? Os governos precisarão assumir mais responsabilidade pelas transições. No passado, quando alguma coisa acontecia, aí o governo, tem um período de transição, uns que ganham, outros que perdem, e reativamente respondíamos e tentávamos mitigar os maus efeitos. Mas não. Hoje exigimos do governo que ele seja mais ativo, mais assertivo. Concordo totalmente contigo, Bob. A última coisa que queremos fazer é desacelerar a taxa de mudança. Primeiro, não vai acontecer nunca. Acredite no que acreditar. A tecnologia quase que vai sozinha. O governo talvez possa, por exemplo, frear um pouco, mas não totalmente. Mas não se trata de desacelerar. Temos, ao contrário, que assegurar esse acesso a cada vez mais pessoas na sociedade, para haver mais ganhadores do que perdedores. Então, é uma questão de inclusão e não de exclusão. É disso que precisamos.
Então, são três políticas, três conjuntos de política que eu quero examinar: educação, serviços pessoais e a direcionalidade da mudança tecnológica. Educação primeiro. A Revolução Industrial, ou as revoluções industriais, desde o fim do século XVIII, especialmente durante o século XIX, foram acompanhadas por revoluções na educação. Isso foi de mãos dadas e uma revolução afetava a outra. Desde então, tivemos e temos agora esse modelo de educação, ou seja, modelo fábrica de educação, porque recebeu como modelo as mesmas ideias que regiam as fábricas da Revolução Industrial. Sistemas hierárquicos, com muita estrutura, com muita uniformidade. Por exemplo, o mesmo currículo, não sei como é no Brasil, mas eu cresci na Argentina, íamos uniformizados à escola, usávamos uniforme, era branco na nossa educação primária e na secundária. Realmente essa uniformidade era muito importante. Éramos autômatos sendo criados. Iríamos ser cidadãos leais e uma força de trabalho. E, ao longo do tempo, íamos repetindo isso, acrescentando mais matérias, mais horas, mais anos de educação. Tanto no final como no início. Por exemplo, a escola primária não era suficiente, secundária, vamos para a universidade. E, ao mesmo tempo, no início, então, 6 anos, não, temos que começar com a educação compulsória aos 5 anos, 4 anos, 3 anos de idade. O expandimos, mas permaneceu como sendo o mesmo modelo, esse modelo industrial de educação. O que precisamos é uma nova revolução na educação para o século XXI, para acompanhar essa tecnologia universal que esperamos, seus desafios e também exigências. Então, temos que abandonar a obsessão de dar conhecimento. Não vamos passar o conhecimento, quando a grande parte dos conhecimentos da humanidade estão acessíveis aqui no meu celular, por exemplo. Não estou exagerando. Por que gastar anos e anos tentando fazer com que os senhores memorizem, decorem uma pequena parte do que está aqui, quando você tem esse acesso direto? Precisamos, em vez disso, também essa uniformidade tem que ser condenada ao passado, porque é uma lei da natureza de que cada indivíduo é diferente. E somos de aparência diferentes, nossa personalidade, nossos desejos, capacidades, aspirações, tudo isso são diferentes. Não podemos ser no século XXI. Não podemos ter essa abordagem de que todos vão caber na mesma caixa, no mesmo molde. E fazendo isso, realmente estamos evitando ou deixando de aproveitar cada indivíduo. Precisamos de habilidades pertinentes para a economia de inteligência artificial. Falando em capacidades, eu procurei 3 fontes fáceis. As 10 habilidades mais importantes para o emprego. Temos Unicef e depois 2 páginas comerciais. Vamos ver. São diferentes daquilo que as escolas realmente fazem. Algumas escolas, sim, talvez ajudem com algumas dessas habilidades, mas isso não é feito na academia. Por exemplo, aqui,
por exemplo, pensar criativamente, tomada de decisões. Tipo 2, por exemplo, comunicação interpessoal. Então, por exemplo, inteligência social, colaboração, etc., são as capacidades que precisamos hoje mesmo, não para daqui a 10 anos. Isso para o emprego. E o tipo 3 são habilidades emocionais, autoconfiança. Parece que o meu tempo está terminando. Então, são esses tipos. Precisamos, então, inverter a pirâmide. Eu participei de um painel hoje com o Fernando Haddad sobre isso. Precisamos investir muito mais na educação precoce, porque é nessa etapa que as bases de desenvolvimento dessas habilidades é lançada e é preciso fazer corretamente nesse momento. Precisamos promover a experimentação. Não podemos ter, por exemplo, uma educação uniforme mandada pelo governo. Eu vou passar rapidamente aqui. As ocupações, os empregos que crescem mais rapidamente, de acordo com BLS, serão em cuidados pessoais. Por exemplo, atendimento de saúde, então enfermagem. Muitos desses empregos têm baixos salários, baixo treinamento, baixo status e baixa tecnologia, mas o grande crescimento será lá. Precisamos, então, profissionalizar essas ocupações. Por exemplo, estabelecendo padrões de capacitação e profissionais. Expondo essas pessoas na escola para que estudem para serem professores, enfermeiros, etc. Precisamos expô-los a tecnologias avançadas. Daí, as pessoas poderão melhorar por si só, desenvolvendo umas interfaces inteligentes entre humanos e máquinas. E também a questão da direção da mudança tecnológica. Os economistas não gostam de falar sobre isso. Dizem, entendemos o incentivo para fazer mais ou menos pesquisa e inovação. Mas a direção são os próprios empresários, os empreendedores que vão decidir essa direção. Será o que será? Eu não concordo. Inteligentemente podemos influenciar essa direção. Na essência, existem duas possibilidades. Então, inovações melhoradas por humanos. Bob estava falando sobre isso. Inovações que magnificam e que melhoram as capacidades humanas. Por exemplo, medicina, educação. Se você usar a inteligência artificial para monitorar, por exemplo, a performance dos alunos, você se torna um professor melhor. Não é a máquina que esteja fazendo isso por você. Existe também inovações que substituem humanos. É como o sistema da Walmart. Walmart não é à toa que é realmente dos maiores empregadores do mundo. E a maioria dos trabalhadores recebem baixos salários, têm baixas qualificações. Acho que não precisamos fomentar isso. Não podemos imediatamente parar com isso, mas não devemos fomentá-lo. Então, eu quero dizer que os governos poderiam ter um efeito sobre a direção da mudança, sempre que possível, para fomentar essas inovações que melhorem o ser humano. E para concluir, estamos realmente na beira de uma enorme mudança. Mas se for diferente dessa vez, é porque o público tem menos paciência. Nós cobramos um governo que se antecipe às mudanças. Não precisamos esperar para ver
uma nova geração de trabalhadores deslocados que não consegue voltar à força de trabalho. Temos que tomar ou ter atitudes agora. E, por fim, o Brasil. Hoje fiquei realmente atônito. Eu sou ignorante, eu tenho que dizer. O Fernando Haddad diz que a taxa de terminação da escola secundária no Brasil é muito baixa. E também a taxa com que os jovens entram na educação terciária. Eu esperava que fosse como o Uruguai e a Argentina, e não é o caso. Então, o Brasil está muito atrasado, precisa alcançar. Aqui em São Paulo, por exemplo, podemos estar aqui nessa sala e falar sobre o mundo futurista. Somos uma anomalia. Precisamos realmente alcançar os outros países. Sim, isso é verdadeiro, mas o Brasil não precisa seguir o mesmo caminho, só que 20 ou 30 anos depois que as argentinas e uruguaios. Não precisamos seguir o mesmo caminho, e as novas tecnologias permitem dar um pulo adiante. E hoje, diretamente podemos ensinar o conjunto de habilidades necessárias para o século XXI, em vez de focar aquelas habilidades que não foram ensinadas no final do século passado. Pensemos muito sobre isso, examinemos as novas possibilidades da IA, em vez de dizer assim, como é que isso no Brasil não pode ser porque isso é do futuro, isso vale para Israel, Estados Unidos, mas não para nós. Mas, pelo contrário, pode ser mais importante ainda para um país como o Brasil, que precisa avançar tanto e pode realmente pular por cima dos erros dos outros países. E, por último, precisamos de políticas que evitem, eventualmente, a armadilha de criar novas desigualdades na sociedade. Isso era o caso no passado com, por exemplo, grupos muito pequenos dominando todo o conhecimento, às custas de outros grupos majoritários. Uma instituição como este, um think tank como este, realmente vocês devem pensar muito sobre essas questões. Nós somos estrangeiros, não podemos dar conselhos sobre as políticas, mas podemos dizer que nós temos altas expectativas de que vocês pensem nisso. Muito obrigado.